da segunda carta e no terceiro capítulo de Pedro, do apóstolo Pedro, ele vai falar exatamente, né? Ele vai tirar aqui a nossa dúvida, a dúvida de muitos daquela época, que era por que Jesus ainda não voltou. Eu quero responder para vocês. No versículo 8, diz assim: logo, amados, não esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. Não saberemos o dia e nem a hora. Ninguém sabe e ninguém está preparado, não é verdade? Alguém sabe quando que o ladrão vai chegar em algum lugar, vai tentar roubar algum lugar? Ninguém está preparado para isso. Mas alerta aqui é para que a gente esteja preparado, para que a gente não seja pego de surpresa. Porque sim, Jesus virá, isso é uma verdade. E se ele está demorando, se muitos acham que ele está demorando, é porque ele tem um amor tão grande por nós que ele está esperando o tempo certo para que muitos se arrependam, para que muitos realmente se voltem para ele, para que muitos tenham essa vontade, essa sede de o conhecê-lo e de querer uma vida eterna com ele. Sim, é por isso que ele ainda não voltou, porque ele pensa em nós, porque ele pensa no seu povo, porque a sua morte, porque ele fez um sacrifício, gente. O seu sacrifício foi pela humanidade, foi pelo mundo inteiro, não foi só por uma pessoa, uma quantidade de pessoas, para uma denominação, não. Sabe? O sacrifício não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, entende? Então é pelo mundo. Então Jesus não está demorando para voltar, não. Ele está no tempo certo, tá? Aí aqui, no versículo 14 de 2 Pedro 3 diz: portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, que aqui vai contar como seriam os últimos dias, depois vocês leem, ok? Amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembre-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Então não é a demora. Então não é porque ele prometeu há tantos anos e ainda não fez. É porque a paciência dele, o amor dele, sabe, nos permite que outras pessoas sejam salvas, que muitas pessoas sejam salvas. Vou ler de novo. Lembre-se que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Então, o que eu quero falar aqui com vocês, gente, é que não há tempo mais de ficar em dúvida se eu quero, se eu não quero, mergulhar em um amor tão profundo com Deus. Não há um tempo de ficar esperando mais para se conhecer o Senhor de verdade. Ah, Cíntia, você então está falando que eu não conheço? Não, eu não estou falando isso. Eu só estou falando que nós precisamos de verdade entender que não há tempo mais de ficar em um relacionamento raso, sem conhecer o Senhor na profundidade, sem realmente saber de todo o contexto, do porquê que nós somos dele, do porquê nós precisamos servir ao Senhor, do porquê que nós somos crentes. E crente significa crer em Deus, crer em alguma coisa, crentes, crer em algo. E nós somos crentes em Deus, ou seja, nós cremos em Deus. E a nossa base, né? E onde nós estamos firmados em Jesus. Nós cremos sim que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por que nós cremos isso? Isso não veio da nossa cabeça, isso não saiu de uma historinha encantada, isso não vem de um conto que não existe, não. Isso veio de uma verdade, isso é uma verdade. Nós podemos ler
Aqui, como eu falei, em Isaías, capítulo 53, ali fala sobre o seu sofrimento, o sofrimento de Jesus. Isaías escreveu esse capítulo 53, 700 anos, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Ele estava escrevendo isso e ele estava falando que Jesus ele veria e como ele sofreria. E não só esse capítulo, mas em outros capítulos de Isaías vai falar também sobre, mas esse 53 é específico, falando sobre todo o sofrimento que Jesus passaria e o que ele faria e por que ele faria, ele passaria todo esse sofrimento por amor, né? Para que nós não tivéssemos mais culpa, para que os nossos pecados fossem perdoados, o pecado da humanidade, sim. E depois a gente vê nos evangelhos Jesus vindo aqui para essa terra. Nós lemos ali todos os seus atos nos evangelhos, tudo que ele fez, todos os milagres, toda a sua compaixão, aquilo que ele realmente veio pregar, aquilo que ele realmente veio mostrar. Né, veio nos anunciar, veio nos dar as boas novas, as boas notícias do Evangelho. Aí nós lemos aqui em Atos capítulo 1, né, que fala que Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos. Ele apareceu ali em várias vezes para que realmente eles provassem que Jesus ele tinha ressuscitado. E logo, conversando com os discípulos no mesmo capítulo 1 de Atos, a gente vê que Jesus, ele sobe aos céus. Mas antes de subir aos céus, ele nos deixa uma ordem. Sim, Jesus nos deu uma ordem. Ele falou ali para os seus discípulos, olha, eu vou subir aos céus, mas eu derramarei o meu Espírito, o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas e vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Em Judeia, na Judeia, em Jerusalém, em Samaria, em todos os confins da terra. Então a gente vê uma ordem para que Jesus nos falando para que nós pudéssemos ser testemunhas deles. E é isso que nós somos hoje nesse tempo, testemunhas de Jesus. E é por isso que eu quero falar isso para vocês, para que vocês entendessem, porque nem todos aqui sabem o porquê que a gente fica falando que Jesus vai voltar, não é mesmo? Nem todos sabem o contexto exatamente, não se aprofundaram, mas já escutaram e também sabem que Jesus vai voltar.